Estamos ao vivo pela internet também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar a FM 98,9 em São Paulo. E no programa de hoje estamos falando sobre o MEI, Microempreendedores Individuais. A lei que beneficia o MEI limitou os impostos e a burocracia para facilitar a formalização dos pequenos empresários. Você tem interesse em se tornar um microempreendedor individual? Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com Rogério Groff, diretor de Relações Institucionais do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Rogério, chegou outra pergunta aqui pela internet. Claro. Quem fez foi a Mariana da Silva, ela fala de Foz do Iguaçu. Ela pergunta o seguinte, que ela virou uma microempreendedora individual este ano e agora ela quer saber se vai ter alguma novidade na declaração do imposto de renda dela do ano seguinte. Uma novidade, pelo nosso radar, não. Ela só precisa declarar como renda, porque é uma renda auferida com o trabalho dela como microempreendedora e ela tem que declarar isso como renda. Pelo que eu saiba, não terá novidade alguma. Então, Mariana, está respondida a sua pergunta. Vamos ouvir agora a próxima pergunta. Tem diferença entre a pessoa jurídica e o MEI? Tem. MEI é pessoa física, né? Tanto assim. O SIMP representa quem? Micro e pequenas indústrias do Estado de São Paulo. Trabalhamos pela formalização das pessoas em MEI. Aliás, temos um serviço para quem quiser entrar no nosso site www.simp.org.br de formalização de empresas. Nós formalizamos em torno de 400 empresas por dia lá na sede do nosso sindicato, aqui em São Paulo, sem custo algum. Mas as pessoas que não forem de São Paulo também podem acessar Claro o site que e sim. achar Claro que sim. do Claro estado que sim. onde elas estiverem. Porque nesse caso a gente trabalha diretamente com a JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, MEI é pessoa física, ele só se cadastrou, ele vai se formalizar para poder fazer a sua atividade formalizadamente. Pessoas jurídicas são empresas, né? Empresas de comércio, de serviço ou de indústria com razão social, com contrato social, com sócio ou de 2 anos para cá pode ser também uma empresa individual. Agora a próxima pergunta quem fez foi a Priscila, ela é analista de recursos humanos. Eu queria saber se quem é microempreendedor tem direito também à aposentadoria. Essa é uma dúvida, assim, todo mundo tem direito à aposentadoria desde que contribua. Mesmo que não exerça nenhuma atividade laboral, mesmo que seja informal, ele só precisa contribuir com o INSS, ele tem direito à aposentadoria. MEI, microempreendedor individual, pequena empresa, pessoa jurídica, pessoa física, não faz nada, tanto faz. Se ele contribui com o INSS, ele tem direito à aposentadoria. Agora vamos para a pergunta da Mariana Sampaio. Se a pessoa estiver enquadrada no MEI e passar a cota de 60 mil, o que acontece com ela? Tem que virar uma microempresa, né? Então vai mudar um pouco a categoria dentro da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Mas não tem multa, não tem nada disso? Não tem multa, não tem nada. Só que a tributação é diferente, né? Então vira uma tributação diferenciada. Ele tem que virar uma empresa, não dá mais para ser pessoa física. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se, no meu caso, para fotógrafo e produção audiovisual, como que eu faço para me emitir nota? Em qual órgão eu devo recorrer? Precisa ver, eu não tenho certeza se está englobada nas 470 categorias do MEI e se ele fatura até R$60 mil por ano. Sendo assim, ele precisa entrar no site do microempreendedor individual, se cadastrar e vai poder, desde que formalizado e tudo certo, emitir nota fiscal tranquilamente. E qual a diferença entre o MEI e o autônomo nesse caso? Não, o MEI pode ser autônomo também. Pode ser o autônomo. Na verdade, veja, quem empreende no Brasil é quem necessita, né? Ou ele perdeu seu emprego, ou, enfim, né? As condições dele foi para ser empreendedor. Normalmente, o MEI, ele é autônomo, né? Ele é autônomo, ele trabalha para ele mesmo, é o que a gente chama de autoemprego. Tem uma pergunta que chegou aqui da internet, da Maria Elvira, ela é de Santo André. Ela pergunta o seguinte, o alvará de funcionamento provisório é gratuito para o microempreendedor individual? Boa pergunta, eu preciso pesquisar melhor, mas eu acho que sim. Essa é uma das grandes bandeiras do SIMP, você facilitar a abertura de empresas, principalmente para empresas que vão começar atividades laborais que não tem risco iminente.
Claro, você vai tentar abrir um comércio de fogos, é mais difícil, mais complicado. Mas se não, deixa abrir, né? Aí o Estado tem que ter um período para poder fiscalizar. A fiscalização tem que ser orientadora, e se ele não fiscaliza, a empresa está legal. Então tem que deixar o ônus para o Estado e não para a empresa. E quanto tempo leva para abrir o processo inteiro do microempreendedor individual? Na verdade, lá no Simples a gente consegue abrir uma empresa até em 48 horas. Então é tudo muito rápido. Fala-se muito no tempo de abertura de empresa no Brasil. É verdade, ainda tem alguns entraves e tal, mas os problemas normalmente são nas prefeituras, né? E aí, lógico, Vai de prefeitura para prefeitura quase também. 6 mil prefeituras no Brasil inteiro, depende bastante, né? Mas assim, é bem rápido hoje em dia. Chegou outra pergunta aqui da internet, pergunta o seguinte, qual é o custo para a contratação de um empregado? É o seu José Elias, ele fala de São Caetano do Sul. Bom, o custo é você pegar o salário, hoje o mínimo tem um mínimo paulista, deve estar em torno de 700 e poucos reais, depende da categoria, e normalmente com tributação você dobra. Então, custo mínimo R$ 1.500 mês para um empregado. Vamos ouvir agora a pergunta que quem fez foi o Eduardo Junqueira. Bom, a minha grande dúvida em relação a esse assunto é se teria alguma diferença impactante entre a MEI e a Eireli com alguma nova legislação ou alguma coisa do tipo. Tem, são figuras jurídicas totalmente diferentes. Primeiro, como a gente já falou, MEI é pessoa física, né? Não falar os valores não, 60 mil reais ano, um trabalhador no máximo. Eireli é uma figura que surgiu inovando o direito comercial brasileiro, empresa individual de responsabilidade limitada, né? Capital social de 100 salários mínimos, que hoje deve dar em torno de 67 mil, 68 mil reais, e uma empresa com capital social, né? Diferentemente do MEI, qualquer questão dessa empresa, o impacto é sobre o patrimônio da empresa, não o patrimônio da pessoa. Claro que isso depende muito do problema. Se um juiz determinar que a gestão é temerária, entra no patrimônio da pessoa física também, né? Diferentemente do MEI. Como ele é pessoa física, o patrimônio da, entre aspas, empresinha dele é o patrimônio dele também, tá? Então tem diferença. Rogério, por favor, eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre microempreendedor individual. Veja, Marília, eu acho importantíssimo a formalização da economia brasileira, né? O Brasil tem que caminhar para a formalização. O MEI é parte importante, começou, como a gente disse, lá no governo Lula, né? O Simples ajudou, é claro, mas não foi a única entidade que ajudou. Você tem todas as dicas no site do microempreendedor individual, né? E veja, é muito melhor trabalhar na formalidade do que na informalidade. Com certeza. Rogério, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Obrigado você, Marília. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Então, faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela sua participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.